episódio de Only Mothers in the Building, nós temos ali o Charles falando com a Jen, se aproximando dela, para entender mais um pouco de quem pode ser esse assassino que está tentando incriminar eles. Nós temos também o Will narrando o episódio, ele falando ali um pouco do pai, né, do Oliver, e aí a gente tem aquela revelação ali no final do episódio, e também temos o retorno de Cara Delevingne para a série. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E nesse vídeo eu vou falar sobre o 5º episódio de Only Mothers in the Building. E se você gosta da série, já se inscreve no canal porque eu faço reviews semanais. E também ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Então logo de início nós temos ali a narração do Will, contando um pouco mais ali sobre seu pai nos anos 70, como ele era uma pessoa observadora e como era difícil esconder algo do Oliver, porque ele conseguia ver os sinais, ele conseguia, né, ver quando alguém estava mentindo. Então esse episódio é muito nisso, do Oliver observando, ele tentando descobrir quem está mentindo. A gente vê que ele gostava ali de jogar um jogo onde ele descobria quem era o assassino, o Son of Sam. Então a gente vê isso ali no início, ele jogando com os amigos dele, e depois lá na festa da Mabel, que eu vou falar um pouco mais para a frente. Para falar um pouco aí dessa relação do Charles com a Jen, que me preocupou um pouco ali mais pro final do episódio. A gente vê que de início ele vai procurar ela exatamente para ter ali uma orientação, para ver se ela ajuda a descobrir quem é o assassino, já que ela conseguiu ali enganar os três, né, a Mabel, o Charles e o Oliver, principalmente o Charles, que estava namorando ela, que tinha uma relação um pouco ali mais íntima com ela. Então, né, nós vemos aí que ela tá assistindo o podcast, ela tá um pouco atrasada, e aí ele vai falando um pouco aí do assassino, do perfil, e ela vai falando que ele é uma pessoa que gosta de contar histórias, porque ele tá montando a cena do crime, que ele é um artista. Nesse ponto eu não concordo muito, porque ser contador de histórias não é necessário ser um artista como é a Alice, né, como eles ali apontam. Então, assim, obviamente que pessoas que contam histórias, que são autores, também são artistas, mas é um outro tipo de artista. Quando ela começa a descrever, logo eu pensei muito no Oliver. Não que o Oliver seja o assassino, não, mas sim que as características batem muito com a pessoa que ele é. A gente vê que ele é uma pessoa criativa, que adora contar histórias. Ele era diretor ali, né, de peças, ele criava, né, ele tinha essas ideias dessas peças. Então a gente vê que esse perfil bate muito ali com o Oliver, e quem cresceu perto do Oliver, o Will. Então, né? Mas continuando aí com a relação do Charles e da Jen, a gente vê que ele liga para tentar obter mais aí alguma coisa, ver se ela coopera com essa investigação, e no final a gente vê ele voltando ali na cadeia, ele colocando a mão ali no vidro, levando ali aquele doce para ela, e isso me preocupa, porque eu tenho medo ali do Charles estar voltando a ter alguns sentimentos pela Jen, tá se aproximando demais, e eu não queria isso com o Charles. Ele é um amorzinho, eu gosto muito dele, mas eu não queria ver acontecendo isso. A gente vê que ele estava ali muito apaixonado pela Jen, a gente vê que ele estava muito imerso na relação, ele nunca tinha se relacionado com ninguém depois ali do término dele, ficou sozinho, ele acabou se brindando, e ela realmente foi a primeira a conseguir quebrar essa barreira. Então eu entendo ele ainda tá envolvido, ele ainda pensar nela, mas eu não gostaria disso, porque ele no final vai acabar sofrendo. E nós temos a Mabel, que tá ali falando com a Alice no telefone, mas ao mesmo tempo ela tá naqueles túneis, naquela passagem secreta, para tentar ver se descobre alguma coisa, e a gente vê a Alice pedindo se não pode dar a festa ali na casa, no apartamento da Mabel, já que ali a galeria tá vazando água, a gente vê que tá vazando, então ela acaba topando. Mas aí quando ela tá na passagem secreta, ela consegue ver aí uma passagem para um apartamento, tanto que ela levanta, né, aquele chão que é meio de metal e consegue adentrar. E ela também acha uma caixa de fósforo que pode ser do assassino, porque ela acha que tem sangue. Então a gente vê ela indo pro apartamento dela, e aí ela fala, né, que tem um buraco dentro do seu closet. Então o assassino, depois de ter matado a Bunny ali na sua casa, ele saiu exatamente pela passagem secreta. E o Charles fala uma coisa muito interessante, que o que a Bunny estava falando não era Savage, e sim
passagem, ou seja, da passagem secreta, para saber que quem ali matou, tentou matar ela, esfaqueou ela, estava na passagem secreta. Então realmente nós temos aí a Bunny dando pistas do que aconteceu com ela. E ela não está se lembrando muito bem do que aconteceu naquela noite, ainda é um borrão para ela, então a Mabel ainda está tentando entender, mas a gente vê que a Mabel acaba topando essa festa porque ela está assustada por tudo isso que está acontecendo, de ter aí o assassino podendo entrar no apartamento dela, porque até então nós só sabíamos que ele conseguia entrar na casa do Charles, porque a gente sabia que tinha aquela passagem no banheiro, como a gente viu no episódio passado, como a Lucy mostrou pra gente, e até porque a gente vê que essas evidências, né, essas armas do crime, o quadro tá aparecendo na casa do Charles, mas agora nós temos aí a certeza que também tem uma passagem na casa da Mabel. Então nós temos aí o assassino podendo entrar tanto no apartamento ali da tia da Mabel, quanto no apartamento do Charles, e deixar qualquer pista, qualquer coisa, qualquer evidência, já que ele tem acesso. E mais uma vez eu reitero, eu acredito que é obviamente alguém que mora ou já morou no Arcônia e que sabe sobre essas passagens. Não é possível que uma pessoa tenha um amigo que falou, não acredito nisso, eu acredito fortemente que é alguém que em algum determinado momento já morou ali e descobriu essas passagens, assim como a Lucy descobriu essas passagens e mostrou no episódio anterior. E aí nós temos o Oliver, que quer descobrir quem é o assassino, então ele quer de qualquer jeito incriminar ali a Alice, já que a forma como ali o Charles falou, né, que é uma artista, que é alguém que conta histórias, alguém que se aproximou deles ali depois da morte da Bunny, e a Alice se encaixa, porque realmente ela entrou em contato logo depois da morte da Bunny. Mas eu acho que não é. Eu vou falar um pouco mais disso aqui mais à frente, mas a gente vê ali o Oliver mais uma vez querendo fazer aquela brincadeira dele, né, do Son of Sam. Aí a gente vê ele tentando descobrir quem é, acaba sobrando a Alice e a Mabel, mas ela acaba ali mostrando, né, a Alice a carta de vítima, falando que ela não é. Então a gente acaba descobrindo, né, o Oliver acaba descobrindo que ela não foi para Oxford. E ela fala que sim, que ela não vem de uma família rica, que o pai dela ali era um encanador. O sonho dela sempre foi ser uma artista. Então ela inventou isso. Ela até fala com a Mabel no banheiro, porque a Mabel fica chateada. Na verdade, ela fica chateada com toda a história, do jeito como o Oliver e o Charles acusaram ela ali na frente de todo mundo, no meio da festa. Ela também fica, obviamente, chateada com a Alice com relação à mentira, até porque elas estão saindo, elas estão ficando juntas, então ela é uma pessoa que tem ali dificuldade em ter confiança. A gente viu tudo isso na primeira temporada, na dificuldade que ela tem por tudo que aconteceu ali no passado dela. Então a gente vê a Mabel chateada com relação a tudo isso, e ela pede desculpa a Alice, e ela fala que ela realmente acabou ficando presa nessa teia de mentiras, nessa rede de mentiras que ela foi criando, e que ela acabou não conseguindo sair. Ela foi criando isso, e que ela tinha sim que ter contado para Mabel, mas que ela não conseguiu, porque ela queria ser artista, e ela não conhecia pessoas famosas, pessoas grandes, que pudessem impulsionar ali. Então ela foi inventando, porque quem compraria um quadro de uma filha de um encanador? Então ela foi criando isso para as pessoas terem interesse por ela, e talvez seja por esse motivo que ela se aproximou da Mabel, porque a Mabel tá bombando nos jornais, ela é uma artista, né, como a gente sabe, mas também ela tá ali no meio de uma investigação, o rosto dela tem tudo que é lugar, e ela está do lado da Mabel, poderia dar aí uma certa, vamos dizer assim, alavancada, as pessoas terem uma atenção ali com a Alice, já que a Mabel está próxima. Eu não acredito que a Alice é uma assassina, apesar de a gente ver a carta, né, do Son of Sam ali dentro da bolsa dela, e a gente vê aí filmando e mostrando isso. Eu não acredito que a Alice esteja ligada, porque eu não vejo nenhum benefício. A gente sabe que a Alice é artista e que sim, ela poderia ter até um interesse ali no quadro da Bunny, mas eu não acho que seja realmente isso, até porque se a série tá colocando ela muito em evidência, se os dois, tanto o Oliver ali quanto o Charles, estão acusando ela,
certeza não é. Ainda falta alguns episódios e a série não ia colocar ela ali como principal suspeita se ela realmente fosse a nossa assassina. Então eu não acredito. Então a gente vê ali o Ivan, que é o garçom do Pickle Dinner, o restaurante que a Bunny sempre ia, ela estava sempre ali comendo. Ele fala que ele serviu a Bunny durante 7 anos. Então a gente vê, né, que ele pega o Ivan devolvendo o dinheiro ali para o apartamento da Bunny, porque ele falou que não queria confusão. A gente vê que ele passa a lista aí de alguns fregueses, pessoas que ele atendia ali para os 3, porque eles estão querendo investigar, já que o fósforo que a Mabel achou é do restaurante. Então a gente vê, né, que ele mostra as filmagens, porque ele sabe que a Bunny teve um encontro com alguém que não era amigo, que ela não gostou muito e que pode ser o possível assassino. Eu até cheguei a falar disso em episódios anteriores, mas a gente não tem muita coisa sobre isso, porque apesar de ter ali as filmagens, a gente vê que o assassino tá de casaco, que ele tá de gorro, que as imagens não são boas, que tá numa televisão pequenininha, então tem uma série de problemas que dificultam identificar o assassino. Uma coisa que me incomodou é que a gente não vê o assassino entrando, eles não mostram o assassino entrando. Ele só mostra o assassino de costas, falando ali, né, com a Bunny. Por que não adiantar um pouco mais as filmagens e ver essa pessoa entrando? Isso me incomodou com relação à série, porque se ele talvez estivesse entrando, a gente conseguisse observar alguma coisa ali no rosto. E mais uma vez, parece ser aí o Will, né, a estatura, a roupa que ele poderia usar, mas é o Will. Eu espero que não. Nesse episódio eu fiquei um pouco em dúvida se realmente era o Will, se não era o Will. Eu fiquei meio em dúvida e eu fiquei torcendo realmente para não ser o Will, mas o Will tem as ferramentas para ser isso tudo. Como eu disse, todas as características que foi falada ali pela Jen bate com o do Oliver, e quem cresceu ali com o Oliver, o Will. Então a gente sabe que o Will, apesar de não demonstrar, ele tem esse lado criativo, então ele pode ter muito bem armado tudo isso, mas eu realmente espero que não. Eu não quero que seja o Will. Eu acho que esse episódio me deu aí uma bugada, porque ele fala ali narrando que uma pessoa, para esconder algo do seu pai, tem que estar escondendo sem saber, que é o fato dele, né, não ser realmente o filho do Oliver e sim do Dimas. Pelo menos é isso que dá a entender ali no final do episódio. A gente vê que ele tá fazendo aí, né, um exame de ancestralidade por causa da árvore genealógica do filho. Então ele tá ajudando o filho a fazer esse trabalho escolar e ele faz esse exame. E aí a gente vê o Will falando ali, né, com o seu pai, com o Oliver, né, sobre ele ser 100% irlandês, e ele dizendo que sim. Porque aqui diz que é 50% grego. Ele fala, você tem algum parentesco aí grego? E aí ele vai e volta aquele dia em que eles estavam jogando Son of Sun e fala, nossa, Dimas, você tá estranho, eu acho que você ainda tá escondendo algo. E aí dá a entender que o Dimas tinha caso ali com a esposa do Oliver e que provavelmente o Will não é filho do Oliver e sim do Dimas. E aí complica mais ainda, será que ele sabia isso antes e aí aceliou o Dimas pra pegar ali o Oliver? Eu espero que não, eu espero que eu esteja totalmente errada, que eu esteja vendo coisa a mais, até porque realmente esse episódio me gerou aí uma dúvida, até porque ele fala que é difícil esconder alguma coisa do pai, que ele consegue ver tudo, que ele é uma pessoa observadora, então eu realmente espero estar errada. Uma coisa que me incomodou nesse episódio, o casal Alice e Mabel, não no sentido de serem duas mulheres, mas no sentido da Cara Delevingne ser uma péssima atriz. Ela não conseguiu ali nem ser boa quando tava ali encarando o Oliver, sabe? Quando o Oliver tava falando aqui na cara dela. Não foi legal a cena delas no banheiro. A Cara Delevingne não é uma boa atriz. Se você gosta dela, sinto muito, mas ela não é uma boa atriz. Eu acho que ela tá dificultando aí eu gostar desse casal. Eu queria gostar desse casal, mas a Cara Delevingne não consegue colaborar para eu conseguir gostar, shippar esse casal. Eu queria shippar porque eu queria ver a Mabel feliz, mas eu não consigo torcer por esse casal, gente. Infelizmente, eles escolheram uma atriz que não contribui. Talvez se eles tivessem escolhido uma outra atriz, talvez estivesse funcionando. Mas pra mim não tá funcionando isso. Então deixa nos comentários se vocês estão gostando aí desse casal. Eu queria gostar realmente, mas eu não consigo ver química. Eu acho a Cara Delevingne aí perdida na série. Ainda bem que a Amy Schumer não apareceu, né? Porque Cara Delevingne e Amy Schumer no mesmo episódio não, gente. Pelo amor de Deus. Então, aí nós temos esse episódio que trouxe aí, né, alguns indícios, um fósforo que pode ser do assassino, até porque a gente vê nas filmagens que
o assassino pega o fósforo e vai embora. Então, provavelmente, quando ele entrou ali na passagem, ele deixou cair esse fósforo. Pode ser. Então nós temos mais uma passagem secreta descoberta ali na casa da Mabel. Uma outra coisa que eu quero falar é que a gente vê o Will, né? Ele indo ali para casa do seu pai e ele entra e a porta está destrancada. Então o Oliver mantém a porta aí destrancada. Então o assassino não precisa exatamente ter uma passagem secreta, porque qualquer pessoa pode entrar ali na casa do Oliver, já que ele não tranca a sua casa. Mesmo depois daquele episódio ali com o Winnie, com a cachorrinha dele que foi envenenada, ele ainda não toma as medidas aí de prevenção, ele não tem o mínimo de segurança, que é trancar a porta. Então a gente vê que a porta dele continua destrancada. Vamos ver se nos próximos episódios aparece uma passagem secreta também na casa do Oliver, mas agora nós estamos na casa da Mabel e do Charles, e vamos ver se a gente consegue descobrir quem é esse assassino, porque realmente tá bastante difícil. Eu ainda tô inclinada pro Will, mas eu não quero que seja ele. Esse episódio me deixou um pouco confusa. Eu ainda não acho que seja a Alice, porque assim, pra que ela vai se relacionar com a Mabel? Ela vai atrás da Mabel se ela tá armando tudo. Eu ainda acho que é um homem que matou a Bunny, ali pela estrutura física que a gente vê entrando pelo elevador e indo ao apartamento. E eu quero saber de vocês, quem vocês acham aí que é suspeito, quem vocês acham que pode ser o nosso assassino, se realmente a série tá aí encaminhando para incriminar o Will ou não. Eu espero que não. Não queria ver aí a decepção do Oliver, que tá se aproximando do seu filho. A gente vê que ele tá construindo laços de novo com ele. Então eu não gostaria de ver, apesar dele não ser filho de sangue, ele foi criado pelo Oliver e o Oliver tem todo ali um amor. E vamos ver como que vai ficar isso, né? Porque nós provavelmente vamos ver aí o Oliver querendo descobrir, né, o que aconteceu ali, se realmente o Dimas tinha um caso com a mulher dele, se o Will era filho do Dimas. Eu acredito que no próximo episódio nós podemos aí ter o retorno do Dimas e ter aí uma resposta sobre isso. Então eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para saber que vocês gostam desse conteúdo e que vocês querem mais conteúdo sobre o Limão do Zine Beauty. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!